Será que no próximo vídeo do meu canal eu já vou ter a minha filhinha nos braços? Acredito que sim. Queridos, eu estou aqui com 9 meses de gravidez, muito feliz, agradecida a Deus, e quero gravar um assunto muito interessante que para mim é um dos principais quando se trata de relacionamentos interpessoais. Perdão versus vingança. Já dizia um personagem de quando eu era criança, muito querido por todos, que fala que a vingança não é plena, mata a alma e envenena. Mais ou menos assim ele dizia, você já deve se dar conta de quem eu estou falando. Mas o meu ponto de partida, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Partindo do Sermão da Montanha, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ensinou sobre vida cristã, logo no verso 6 de Mateus 5, logo no comecinho do sermão, Jesus falou: bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você já teve fome e sede ao mesmo tempo? É desesperador, é uma sensação muito forte. Assim, muitas vezes nós temos na nossa alma, sim, essa sede, essa fome, esse desespero para que seja feita justiça na terra. E se formos fazer uma leitura rasa desse versículo, podemos ser tentados a pensar que é a justiça das nossas próprias mãos, a justiça humana. E não é, queridos. A Bíblia inteira aponta que a justiça humana é falha, a justiça perfeita é a justiça de Deus. Eu lembro de uma passagem que Tiago, o irmão do Senhor, na sua epístola falou. Tiago 1, capítulo 1, 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós aprendemos que a nossa ira do ser humano, quando estamos irados com alguém, não produz nada, não faz nada, não ativa, não gira a chave para funcionar a justiça de Deus. Ao contrário, a Bíblia inteira aponta, queridos, que a justiça de Deus, que é perfeita, depende dele, que é soberano, não depende da nossa ira. Então, essa fome e sede de justiça que Cristo nos ensina a ter no Sermão da Montanha, e que ele fala, bem-aventurados, mais que felizes os que têm essa fome e essa sede, é a fome e a sede da justiça celestial, da justiça de Deus. E é isso, queridos, que eu gostaria de trazer na palavra do Senhor. Outro texto do Sermão da Montanha também, mais para frente, em Mateus 5, olha o que Cristo ensina, do 38 em diante, do 38 ao 42, olha só. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Queridos, nós vemos aqui que no Sermão da Montanha Cristo traz elementos, mandamentos lá da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e traz para a vida prática cristã para nós hoje. Então, esse ouvistes o que foi dito é o que era ensinado pelos fariseus por causa da lei mosaica. Então, trazendo para os nossos dias, nós vemos que Cristo falou da outra face, caminhar mais 1 milha, só que também isso não significa que sejamos aquelas pessoas passivas, 100% passivas, que vamos deixar as pessoas fazer o que quiserem conosco. Não, mas é no sentido de não nos levantarmos em atitude de vingança. E sobre vingança especificamente, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu vou para a Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Diz assim, dos versos 19 ao 21. Olha que interessante. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que coisa mais linda esse último versículo, né? Não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Mas aqui, olha só, Paulo nos ensina que aquele que quer se vingar, olha só, deixem com Deus a ira. Minha é a vingança, diz o
Senhor, nesse texto nós vemos algo que um personagem lá do Antigo Testamento já entendeu. Quando nós queremos nos vingar de alguém, fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos, na verdade, tomando o lugar de Deus. Só Deus tem o direito de se vingar. Só Deus tem o direito de operar esse pago pela maldade. Só Deus. Então, queridos, quem que compreendeu isso no Antigo Testamento? José. Olha só, lá em Gênesis, a história de José. José, ele tinha revelações, sonhos de Deus para a vida dele. Ele era muito mimado, vamos dizer assim, pelos seus pais. E ele despertou inveja mortal dos seus irmãos. Tanto é que os seus irmãos o jogaram num buraco e queriam matá-lo. Por causa de um deles é que não mataram e acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. E nisso, queridos, depois os anos passaram, e se você for ver em Gênesis, e você que já conhece a história de José sabe o quanto Deus o exaltou, que ele foi governador do Egito. Mas depois que Jacó faleceu, os irmãos dele, que já estavam no Egito, exilados por causa da seca que tinha na terra de Canaã, eles ficaram apavorados porque pensaram, bom, agora o nosso irmão vai nos matar, porque a gente fez tanto mal para ele na juventude, e agora o pai faleceu. Só que José, olha só o que José respondeu para os seus irmãos. Gênesis, capítulo 50, diz assim, verso 19, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Então vejam como José tinha essa noção. Se ele fosse se vingar dele mesmo, ele estaria sim ocupando o lugar de Deus. Verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Como nós aprendemos sobre o perdão? Vendo essas atitudes de José. José, aqui, tendo a faca e o queijo na mão, para se vingar dos seus irmãos, porque seu pai já havia falecido. José era governador do Egito, ele tinha autoridade até para mandar fazer o que quiser com os irmãos dele. Só que, em vez disso, ele tinha essa noção de que ele não estava no lugar de Deus e que ele resolveu perdoar os irmãos como? Com essa atitude prática de colocá-los na melhor parte da terra do Egito, de colocá-los num lugar próspero, num lugar em que eles iriam viver bem. Ou seja, ele devolveu o mal com o bem, como está escrito lá em Romanos que nós lemos antes. E essa atitude de José, se você for estudar Gênesis a fundo, você vai ver que José sentia. Havia momentos, depois quando os irmãos dele foram lá no Egito pedir comida por causa da seca, que José, antes de se dar a conhecer, de dizer que ele era José, que ele não tinha morrido, que ele não tinha ficado para sempre escravo, que agora ele era governador, José via os irmãos dele e às vezes ele tinha que se esconder para chorar. Ou seja, José sentia, José chorava, doía em José. Mas mesmo doendo, a maldade recebida, ele racionalmente decidiu fazer o bem para quem o prejudicou no passado. Então, aí eu aprendo sobre o perdão. Se nós dependermos do nosso emocional, nós nunca vamos conseguir perdoar ninguém. Mas o perdão é uma decisão racional de que eu não vou me vingar daquela pessoa, eu não vou ficar a vida inteira jogando na cara da pessoa o que ela fez, eu não vou me levantar para fazer o mal contra aquela pessoa. Eu vou liberar aquela pessoa, libertar. O perdão é um remédio. O perdão, ele é um elixir para a alma. Assim como o rancor é um veneno, tanto é que Hebreus, quando fala de raiz de amargura, no original está raiz venenosa, que devemos arrancar da nossa vida. Então, assim como o rancor é um veneno, assim o perdão é um remédio. E José, mesmo chorando, mesmo sentindo ali, perdoou os irmãos. E assim, a família do patriarca Jacó continuou e o povo hebreu se multiplicou no Egito. Isso me faz lembrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sim,
Cristo estava sentindo a dor dos chicotes, da própria crucificação e a dor de carregar os nossos pecados, a dor de separação de Deus Pai. Mas com toda essa dor indizível, Cristo disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós temos, a partir dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, todo o nosso material bíblico, toda a nossa base bíblica, para assim, queridos, quem está na chuva é para se molhar. Nessa vida, muitas pessoas podem realmente nos machucar, nos magoar ao longo dos anos. Mas quando nós olhamos o geral, uma visão do geral, nós conseguimos perdoar. José teve essa visão do geral. José viu que todo aquele mal que fizeram contra ele se virou em bem. Cristo nos ensinou a olhar com os olhos de Deus. Vamos olhar para as pessoas com os olhos de Cristo e vamos perdoá-las. Deixá-las ir, deixá-las viver. Porque assim como disse o Senhor, minha é a vingança, eu retribuirei. Deixe para Deus fazer justiça. A justiça dele não falha. Perdoe. Viva melhor. Viva em paz. Tenhamos as nossas almas curadas. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.